Beleza, então. Bom, estamos gravando, então, boa tarde mais uma vez. Eu sou o George, tá? Vou ficar com vocês na disciplina inteira de Química Geral. Essa disciplina, ela tem um código que já foi dividido, né, em alguns momentos, em outros fica com um professor só, então esse semestre fica só com a gente. Eu não sei se todos que estão aqui, né, matriculados, daqui a pouco o pessoal vai entrando, se são todos da época do ajuste ou não, mas de qualquer forma, todo mundo que apareceu para mim foi no ajuste, né? Então apareceu aí final de semana, né, a lista para mim. Então essas 2 primeiras semanas de aula não tinha ninguém matriculado na turma, né? Então nós não começamos a disciplina, nós vamos começar efetivamente hoje. Mas não se preocupem, a gente vai atender toda a ementa, a gente não vai atropelar nada, e a gente vai usar esses períodos que não tivemos aulas aí com atividades que a gente vai repondo, né, no decorrer da disciplina, para que vocês não saiam prejudicados, né, em questão de conteúdo aí do que a gente precisa, tá? Bom, como a gente sempre faz, né, na primeira semana de aula, aquela aula de apresentação e tudo mais, eu tentei condensar um pouquinho as coisas, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas informações da disciplina, mas já adianto para vocês o seguinte: a ideia, e isso já era do começo, né, é que nós tenhamos um dia síncrono e um dia assíncrono na semana, né, para as aulas de Química Geral. Por que isso? A gente já veio percebendo, né, eu ministrei essa disciplina com outro professor no semestre passado, e a gente percebeu que esse método casa legal, porque ele dá um tempo de vocês digerirem um pouco do conteúdo, que não é um conteúdo tão simples ou tão direto, né? Dá tempo de vocês digerirem um pouco, e depois para a gente poder trabalhar, né, com exercícios, com atividades, com algumas discussões de textos, mais efetivamente, né, para a gente não ficar só, por exemplo, eu só falando aqui, às vezes naquele horário, por exemplo, é um horário que vocês não estão aproveitando tanto, vocês vão ter que ver a gravação depois. Então, a gente une o útil ao agradável, né, nesse sentido. Daí vocês assistem, obviamente, a hora que vocês acharem que é melhor, e a gente discute no síncrono, né, no ao vivo, no outro período, tá? Eu não sei, eu sei que vocês são de diversos cursos, então depois, se vocês quiserem falar um pouquinho, né, eu vou conversando um pouco com vocês, só para eu poder conhecê-los aí no decorrer da fala. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma rápida apresentação, só para eu poder me guiar aqui e conversar sobre as nuances da disciplina. Ok, beleza. Tá? Bom, boa tarde, pessoal que está chegando aí. Bom, então vamos apresentar a disciplina. E aí hoje a gente começa a falar um pouquinho do conteúdo, discutir um pouquinho, mas nessa semana, tanto hoje quanto sexta-feira, nossas aulas são síncronas, né? Eu já mostro para vocês a proposta de divisão síncrona e assíncrona que eu tinha montado aí para a disciplina, tá? Bom, então a disciplina ela está alocada numa oferta da engenharia civil, mas eu sei que nem todos são da engenharia civil. Na verdade, pelo que eu vi ontem, né, a distribuição, nós temos aí uma heterogeneidade grande na turma, isso é bom, né? Isso é muito bom. A gente tem aí visões de cursos diferentes, e isso é bastante válido para uma disciplina que não é uma disciplina, por exemplo, tão direta para todos os cursos, né? Para alguns ela tem mais significado, para outros nem tanto. Essa é a nossa disciplina, tá? Então ela é Química Geral com os tópicos todos de Química Geral, né? Vamos chamar assim. Claro, ter todos os tópicos não significa que todos os tópicos serão aprofundados, né? Então a gente tem ali, por exemplo, segurança em laboratório. Mas segurança em laboratório vocês discutem no laboratório, né? Então a gente vai dar momentos específicos, mas não vai dar um conteúdo de segurança em laboratório. Agora você vai falar ali de, por exemplo, estequiometria. Poxa, estequiometria é importante para qualquer área, né? Qualquer engenharia vai precisar fazer uma relação estequiométrica em algum momento. Então, isso a gente vai pegar mais aprofundadamente.
Ligações químicas, é bom conhecer, talvez não precisa conhecer com tanto detalhismo químico, né? Mas é bom conhecer como que se fundamenta tudo, porque vocês vão usar provavelmente mais na química de materiais, né? Então vamos falar de materiais metálicos, poliméricos, cerâmicos, né? Tá? E aí, essa distribuição toda vai ter uma distribuição bem linear, vocês vão ver, né? Porque é uma divisão no sentido de a gente vai tentar manter uma periodicidade, para não. Já que o nome da disciplina é esse, né? Química geral, então vai trazer para vocês uma visão geral da coisa. Como a gente está falando de uma disciplina introdutória, pode ser que vocês venham a explorar mais para frente muito mais cinética do que termodinâmica, muito mais eletroquímica do que equilíbrio, e aí vai muito das especificidades das disciplinas, tá? Então, a gente dá um aspecto geral, mas é sempre importante que vocês tragam, né, as dúvidas que vocês vierem a ter, e podem ser dúvidas vindas, né, do ensino médio, isso não tem problema nenhum, tá? É até bom, porque a gente faz aí um bate-papo interessante, porque às vezes a dúvida não é de agora, às vezes a dúvida vem de antes. Então a gente dedica um tempo aí para esclarecer, tá? Bom, e aí como que funcionou? Deixa eu contar um pouco para vocês da história da disciplina aqui nesse cronograma. Era para ter começado no dia 28, né? Dia 28 foi feita uma distribuição dos matriculados, e, na verdade, tanto eu quanto a professora que vai pegar a outra parte da turma, não tínhamos matriculados na turma, né? Então, nós ficamos sem estudantes matriculados. Eu fiquei por 2 semanas, ela, não sei se por 1,5 ou 2 semanas também, tá? O que aconteceu? Né? Vocês apareceram para mim agora e a gente vai começar a disciplina hoje. Então, vocês vão perceber que tem 2 semanas riscadas, mas vocês não vão perder essas 2 semanas, né? A gente vai encaixar isso aí no cronograma. Por que eu estou mostrando esse cronograma bem, de forma, talvez até rabiscada, aí, né? Bem de forma rascunhada? Porque eu esperei para montar ele quando aparecessem os estudantes na turma, né? Então eu falei assim, não adiantava eu montar cada aula que não tivesse e ir passando um dia, tá? Esperei, então apareceu para mim no fim de semana, eu remontei a divisão, tá? E qual que é a proposta? Então eu mantive, né, a ideia do que era proposto inicialmente, que é a gente ter às segundas-feiras os momentos assíncronos, né? E aí o que eu faço nesses momentos assíncronos? Deixo com vocês videoaulas que eu vou gravar do assunto, materiais de leitura, materiais de apoio, e vocês vão ter o tempo que vocês desejarem durante a semana para ler aquilo. Pode ser em cima da hora, pode ser antes, tá? Eu vou ficar sempre à disposição para esclarecer dúvidas que vocês venham a ter, né, pelos nossos canais de comunicação. E aí, na sexta-feira, né, que é o nosso outro encontro, a gente vai ter o nosso encontro síncrono, tá? E aí, nesse encontro síncrono, nós vamos discutir o que foi falado na aula assíncrona. Então, nós vamos trabalhar com exercícios, com discussão de textos, com tópicos, estudos de caso. Vai depender muito da temática, tá? Por que essa ideia? Né? A gente poderia fazer encontros síncronos em todas as aulas, e não teria problema nenhum, mas isso a gente percebeu, e eu falo a gente, né, só retomando nas outras divisões, né, nas outras ofertas da disciplina, a gente percebeu que nem sempre a aula síncrona é aproveitada, né, naquele momento. Então, assim, não adianta nada a gente fazer naquele momento o falatório, às vezes a gente fica falando sozinho aqui, vocês não estão naquele momento aproveitando bem aquilo, não estão, né, com outras atividades que acabaram de acontecer ou vão acontecer em seguida, então a gente disponibiliza e vocês vão trabalhando aquilo nas leituras que vocês acharem mais prudente. Ah, tive dúvidas, professor, vou ter que esperar sexta-feira? Não, vocês podem mandar as dúvidas a hora que vocês quiserem. Na sexta-feira, a gente vai trabalhar com outras atividades destinadas, né? Então, exercícios, ou alguma atividade direcionada ao próximo conteúdo, mas a gente vai fazer um link sempre com aquilo que já foi disponibilizado para vocês, tá? Então, claro, a única exceção vai ficar, né, sendo a nossa aula de hoje, sexta-feira, que são as 2 síncronas, né? Hoje não tinha como ser assíncrono. E aí manter a partir da próxima semana essa divisão, segundas-feiras assíncronas e sextas-feiras síncronas, tá? Claro, isso, como eu sempre coloco aqui, sujeito a alteração. Ah, professor, nessa semana não dava para a gente fazer um encontro síncrono na segunda? Dá para fazer, tá? A gente negocia com a turma inteira, faz um encontro síncrono e mantém os 2 síncronos, por exemplo, ou alterna, não tem problema nenhum, tá? Eu só estou colocando isso como um cronograma prévio para vocês se programarem. Falar, beleza, então a aula vai ser mais ou menos assim, né? Os encontros vão ser mais ou menos assim.
Isso também tem muito a ver com a situação remota, né? Porque nessa situação remota a gente está tentando adequar alguma coisa que nem sempre é adequável. Então, a ideia é que a gente tente tornar para vocês e para nós, né, a comunicação aí mais fluida, mais eficiente e até mesmo mais leve, tá? Então, por isso que a gente está tentando fazer isso para também não sobrecarregar ninguém, para vocês não ficarem ali com um monte de aula, tendo que assistir tudo ao vivo. Então, né, de qualquer forma, todas as aulas que a gente tiver vão ficar gravadas lá no Drive, e aí vocês vão poder ter acesso. Já adianto, para ter acesso às aulas do Drive, vocês têm que acessar com e-mail institucional. Tá? Não adianta me mandar convite por outra, não é nem que eu não quero, por outro e-mail, porque eu não consigo. Mesmo eu me pedindo para autorizar, ele não autoriza. Tá? Então vocês têm que acessar as aulas pelos e-mails institucionais. Aqui, para entrar na aula nossa, vocês podem entrar pelo e-mail pessoal, né? Eu consigo autorizar aqui tranquilamente, né? Mas para assistir não tem como. Tá? Então, aí é só essa restrição aí que vai existir. Bom, e aí, né, como é que a aula vai funcionar? As aulas vão funcionar. Primeiro bloco aqui de estrutura atômica, né, propriedades periódicas e ligações químicas. Depois da nossa primeira avaliação, vocês vão falar, mas já vai ter prova? Calma. A gente vai trabalhar com um pouco de estequiometria, termodinâmica e equilíbrio, e depois a gente entra nos tópicos de cinética e eletroquímica, tá? Pode parecer pouca coisa, falar assim, mas a gente vai dividir tanto, mas é que os assuntos são mais densos, então para a gente não acumular muita coisa, é melhor dividir em 3 partes. Primeira coisa, não gosto muito de falar a palavra prova, tá? Porque eu não vou dar uma avaliação para vocês fazerem no horário de aula, então essa não é a intenção, tá? Vocês vão ter um prazo para fazer as avaliações, para entregar as avaliações, e nem sempre elas vão se caracterizar como provas, eu já mostro isso para vocês. Na disciplina, nós temos um apoio da Valentina, que é mestranda, né, do programa interdisciplinar da UNILA, e ela está fazendo uma disciplina chamada Prática Docente, né, que é uma disciplina de introdução à docência. Eles acompanham as disciplinas da graduação e estão aqui para ministrar algumas aulas e para auxiliar vocês em tudo que for, nas dúvidas, nas atividades que a gente propuser, nas aulas e tal. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida e eu não conseguir atender, ou precisar ser urgente e eu não conseguir naquele momento, ela vai estar à disposição de vocês para atendê-los, tá? Então, é uma forma de comunicação aí para facilitar todo mundo, né, para integrar todo mundo aí. Apesar da nossa turma ser pequena, eu achar que isso vai facilitar para vocês não precisarem ter vergonha, né, mesmo porque não existe motivo para terem vergonha de perguntarem, de interagir, mas uma pessoa aí a mais, né, na comunicação é sempre bem-vinda, tá? Então, essa é a nossa proposta de cronograma. Vocês vão perceber, por exemplo, que ali na segunda e terceira avaliação tem 2 aulas destinadas, né? E eu já comento com vocês por que disso. Podem me interromper a hora que vocês acharem que precisam, tá? Se tiverem alguma dúvida, não precisa esperar eu acabar, mas ao final também eu deixo um espaço aí, se vocês quiserem falar, né? Antes da gente começar a discutir algumas coisas efetivamente do nosso conteúdo. Nossa média vai ser uma média simples, né? As 3 divididas por 3, atingiu a média aprovação, como vocês sempre observaram. Eu não vou ficar em cima de vocês com questão de frequência, então não se preocupem, tá? Na sexta-feira a aula vai ficar gravada também, então podem... professor, tive que faltar, não sei o que, não tem problema, assiste depois a aula. Teve alguma atividade, alguma coisa para entregar, vai poder entregar também, tá? Não tem problema. Só, claro, é interessante que vocês venham, né, nas aulas síncronas, para a gente poder discutir, né, as atividades, conversar sobre as atividades, vocês tirarem dúvidas em tempo real. Então, é válido. Mas, claro, não precisa ficar me justificando aí se vocês tiverem que faltar em alguma delas, sem problema algum. Tá? Uma avaliação não é necessariamente uma prova. Eu já vou mostrar para vocês um hall ali de possibilidades, e a ideia é que eu não faça provas, ou se fizer, pelo menos só uma, tá? No estilo prova. Mas tudo que a gente fizer eu vou combinar previamente. Então, por exemplo, já fiz avaliação no estilo... só para dar uns exemplos, né? Estilo folder. Então, o que é estilo folder? Monta lá um folder sobre determinado conteúdo. Já fiz avaliação no estilo estudo de caso. Então, a gente estuda um caso e analisa aquele caso. Já fiz avaliação do tipo vídeo. Então, grava uma videoaula sobre aquele tema, né? Um vídeo curtinho. Então, a gente pode variar muito, tá? E a ideia, justamente, é que vocês saiam, né, desse modelo prova, para vocês poderem utilizar as habilidades diferentes, né? Tem gente que tem mais familiaridade com falar do que com escrever. Não estou dizendo que escrever não é importante, né? Muito pelo contrário, é muito importante. Mas, às vezes, você não está tão confortável de escrever sobre aquele assunto e tem a oportunidade de falar sobre ele. Beleza?
não tem problema, tá? O importante é que vocês expressem e tragam aí as ideias de vocês e as dúvidas. Aqui eu só coloquei uma normativa, né, de 2020, referente ao período de pandemia, sobre a questão de faltas, né, a questão de avaliações assíncronas, para dizer para vocês que eu não estou inventando nada disso, tá? O que eu coloquei ali como proposta não é uma coisa, tirei da cabeça que vamos ter aula assíncrona e as avaliações são assíncronas, não, tá tudo amparado ali pela resolução, tá? Justamente até para a gente poder ter uma forma mais fluida de trabalho e para vocês não terem que ficar só aquelas 2 horas ali nas aulas e, de repente, perder alguma, ficar prejudicado no conteúdo, tá? Então, quanto a isso, não se preocupem, e quanto à frequência também da minha parte, né, fiquem bem tranquilos. E aqui estão algumas possibilidades também normatizadas, né, em 2018 pela UNILA, de possibilidades de avaliação. Então, o que é avaliação, né? Avaliação não é só prova, avaliação são listas de exercícios, estudos dirigidos, seminários, relatórios, que mais ali embaixo? Prova escrita ou prova oral, outras formas, né, previstas no plano pedagógico do curso. Mas, basicamente, a gente pode trabalhar aí com um monte de possibilidades remotas, né? Então, tem aí ferramentas que permitem que a gente faça algumas discussões bastante interessantes. Eu dei uma disciplina semestre passado, chamada Experimentos Criativos, né? E tinha um pessoal de algumas engenharias participando, e foi legal, porque o pessoal da química tem um tipo de linguagem, um tipo de forma de mostrar as produções, o pessoal da engenharia veio com outras propostas, então trouxe umas ideias legais para a gente também, e essa é a ideia, né? Trazer aí que a gente tenha, na química geral, formas diferentes de vocês trazerem as visões de vocês dentro dessa ciência, tá? Se vocês vão usar depois, vão. Com que dimensão? Não sei. Né? Vai cada um aí dentro da sua dimensão para poder especificamente falar sobre cada ramificação que a química geral pede, né? Apesar de ser aí muito superficial se a gente considerar a profundidade de cada um. Vocês vão sair dessa disciplina assim, com muitas dúvidas e poucas respostas. Isso é bom? Isso é ótimo, tá? Eu particularmente gosto de falar sempre nisso. Vocês saem da disciplina com dúvidas e saem com poucas respostas prontas. Por quê? Porque eu acho que o mais importante de tudo não é vocês saberem que o elemento tal está na tabela periódica em tal lugar e tem tal propriedade. Isso aí você abre um livro, você tem a informação. Você dá um Google, né, numa fonte confiável, você acha essa informação. O mais importante de tudo é vocês saberem argumentar, tá? Então a gente vai trabalhar alguns conceitos como, por exemplo, propriedades periódicas. Não adianta eu saber se aumenta para um lado ou aumenta para o outro. Eu quero saber qual é o argumento, como que se sustenta. Isso daí é o mais importante, é desenvolver essa argumentação. Então essa vai ser a nossa discussão principal dentro da química geral, tá? Importantíssimo. Química enquanto disciplina e química enquanto curso de graduação. Tá? Se nós estivéssemos falando de química geral para o curso de química, eu ia falar para vocês, bom, nós vamos então ter que ter química aprofundadamente, todos os tópicos, porque química precisa saber química. Agora, quando a gente fala da química como uma disciplina de um determinado curso, né, uma disciplina de engenharia, ou uma disciplina, né, de biotecnologia, ou uma disciplina de, não sei se tem gente da física também, mas, né, de alguns cursos específicos, a gente fala da disciplina num contexto biológico, num contexto bioquímico, num contexto materiais, num contexto estrutural, e aí vai, né? Aí a gente vai precisar falar de cada um deles especificamente. Então, vai depender muito, né? Como a gente está falando aqui química numa disciplina, não adianta eu falar para vocês, nós vamos aprofundar nas teorias quânticas, não vamos. Não tem tempo para isso e não tem porquê da gente fazer isso. A gente vai precisar disso? Em algum momento, sim. Mas quando precisar, talvez não na nossa disciplina futuramente, vocês vão ter essa abordagem específica. A gente vai comentar, né? Então aí já dá essa visão mais ampla para vocês, ok? E essa é uma pirâmide que eu deixo sempre, tá? Essa pirâmide fica nos slides aí eternamente, né? Mas eu acho importante falar assim, ó, não adianta só vocês lerem o conteúdo ou só escutar a videoaula, que isso vai passar para vocês por um ouvido e vai sair pelo outro, vocês vão falar, nossa, o que eu estava ouvindo mesmo? Tá? Qual é a melhor forma de aprender, de fixar ou de estruturar algo? Explicando, né? Olha lá embaixo a base da pirâmide, né?
explicando, resumindo. Toda vez que você tenta explicar para alguém alguma coisa, por mais que você não tenha entendido quase nada, você organiza as ideias. E quando você organiza essas ideias, elas começam a ter significado e mostrar as lacunas. Ó, aqui falta informação, aqui não ficou bem claro, aqui não está se conectando, e aí você começa a corrigir, e aquilo vai sedimentando de forma muito mais eficiente, tá? Então, todas as formas ativas de aprendizagem, que são as verdinhas aqui, né, as mais para baixo da pirâmide, são as mais eficientes. Por isso que eu sempre vou incentivar. Falem, perguntem, discutam. Eu não falo só verdades, eu posso errar tranquilamente. Vocês podem contestar o que eu estou falando, a gente pode discutir sobre um determinado assunto tranquilamente, tá? Só que aquela história, vamos estruturar o raciocínio. Então, a gente quer montar um raciocínio em cima de alguma coisa? Podemos montar. Então, a gente vai estruturar em cima daquilo, tá? Não tem problema nenhum. Mas é claro, para que isso aconteça, eu preciso que vocês participem, que vocês falem, que vocês se comuniquem, tá? Para eu saber efetivamente onde a gente está. Senão, claro, eu vou só falando ou só expondo alguma coisa, parece que a coisa está fluindo e nem sempre está, tá? E aí a gente vence alguns paradigmas, né? Isso até está na aula de teoria atômica, mas vou destacar aqui também que provavelmente vocês tenham visto bastante essa tabela periódica de cima e não tenham visto muito essa tabela periódica de baixo, né? Basicamente, a tabela periódica de baixo é a verdadeira, né? Onde está lá, a gente vai ver na nossa aula de propriedades periódicas, onde estão as distribuições, né? Os blocos lá e tudo mais bonitinho. Agora, por que não está dessa forma de baixo nos livros? Não está dessa forma nas tabelas que a gente compra ou que a gente ganha? Simplesmente por uma questão de layout. Porque essa forma aqui de cima, ela cabe numa folha A4 muito mais facilmente do que essa forma aqui de baixo, né? Então, o que foi feito? Rompeu-se essa parte aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui para mim, dos blocos F, do bloco F, né? Dos períodos do bloco F, actinídeos e lantanídeos, e foi passado para baixo, tá? Só por isso. Então, só foi retirado por uma questão de design. Agora, claro, não quer dizer que a gente vai encontrar essa tabela aqui de baixo. Dificilmente, porque ela não cabe muito nas folhas de papel. Então, a parte de cima é muito mais fácil de representar ou de colocar, tá? Mas, de novo, são paradigmas. Alguém achou melhor pôr assim em layout e a de baixo parece enganosa, mas não é o que está acontecendo. Como é a nossa estrutura de conversa? Né? E aí, claro, eu estou colocando para vocês, mas não quer dizer que seja uma verdade. É dentro disso que eu quero que vocês, né, falem comigo depois para a gente chegar no ponto comum. A aula é uma explanação geral, então são os conceitos principais. Por isso que é um momento assíncrono. Eu vou gravar para vocês os pontos principais da aula, né, os tópicos principais que vocês precisam, e vocês vão explorar aqueles tópicos ali em momentos distintos, ou tudo junto, ou vão se reorganizar naquilo e tudo mais. Para que haja dúvidas, tem que haver estudo. Ou seja, vocês têm que ir atrás das fontes. Como nós não estamos no presencial, eu vou fornecer para vocês alguns links, alguns PDFs, para vocês acharem ali algumas leituras complementares. Nem sempre eu vou conseguir falar tudo numa videoaula. E aí vocês vão atrás lá das leituras. Ah, tem um esquema, tem uma leitura, tem um capítulo e tudo mais. Eu vou disponibilizar para vocês. Tudo que for dado não precisa ser decorado. Então não se preocupem com isso. Ninguém vai perguntar para vocês qual é o número atômico de tal elemento, ninguém vai perguntar para vocês qual é o valor exato da eletronegatividade de tal elemento, quanto vale o potencial de redução, qual é a entalpia de tal reação, nada disso. Por quê? Porque dado é fornecido, tem uma tabela de dados para isso, para você ir lá e consultar. Hoje em dia, se você precisar de uma fonte de informação, você dá um Google, aí você não tem confiabilidade, você vai num livro e confere, ou você vai num artigo científico, aí é confiável. Ou você vai num programa específico que já faz os cálculos lá, e nesses cálculos você já tem, né, os dados utilizados lá para tal coisa. Então, quer dizer, você não precisa decorar. Existiu uma época onde se valorizava muito decorar, essa época já passou, né? Hoje em dia a gente não precisa mais disso, a gente precisa entender tudo que está envolvido por trás disso. Então, aquela coisa, o ΔH se calcula não sei o quê, tá, tudo bem, os valores de ΔH a gente tem, mas por que a gente calcula assim? Por que não é de outra forma? Por que a gente calcula o ΔH? Para que serve isso? Né? Então a gente tem aí outras coisas para se preocupar, além de decorar, que não é uma das funções aí da química, né, e nem da química geral, por exemplo, né, que é a nossa disciplina. Existe um termo chamado navalha de Ockham,
não sei se vocês conhecem, que é basicamente assim, vão pelo caminho mais simples, tá? Tem dois caminhos, o mais simples e o mais complicado. Vai pelo mais simples. A chance de você achar a tua resposta ou uma luz para a tua resposta é muito maior, tá? Então não fiquem achando sempre que é o mais complicado, o professor quis fazer pegadinha, o livro está dando alguma coisa para induzir a gente ao erro. Vão pelo mais simples. Pode ser que não dê a resposta pronta, mas ilumina as respostas, as possibilidades de respostas, tá? Então isso é bastante interessante e importante para que vocês consigam trabalhar, né, os conceitos de uma ciência que nem sempre é tão clara, ou quase nunca é tão representativa, porque ela é microscópica, se é que a gente pode chamar assim, né? Porque nem microscópio às vezes resolve a nossa situação. Certo? Ó, antes da gente continuar, né, e conversar um pouco e começar o nosso conteúdo, esses são os nossos canais de comunicação. Eu uso esses dois e-mails. Eu prefiro que me envie e-mail pelo da Unila, pelo institucional, porque daí se precisar linkar alguma coisa, né, da aula, tal, eu mando tudo por lá. Mas não tem problema se me mandar pelo Gmail, eu respondo da mesma forma. Não sou youtuber, mas tenho um canal lá por causa da pandemia, eu fui colocando os vídeos de videoaula. Então tem algumas videoaulas, principalmente Química Geral, vocês vão ter bastante conteúdo lá, de aulas que eu já gravei, né, antes, né, já gravei antigamente. Então tem coisas que vocês quiserem complementar, tem outras, eu falando de outras formas, talvez, ou outros exemplos, né? Então, às vezes vocês querem olhar com outra linguagem, tem lá, tá? Então, só para avisar para vocês que Química Geral eu acabei contemplando bastante, né? Eu sou da área da Química Orgânica, então eu tenho um pouco de material de Química Orgânica lá, mas é bem menos, tá? De qualquer forma, fiquem à vontade para acessar lá, para ver o que vocês precisarem, mas também todas as aulas que a gente for produzir aqui vão ficar gravadas para vocês vão ter acesso normalmente, ok? Bom, antes da gente, então, começar a falar do nosso tema hoje, né, que vai começar a parte de teoria atômica, e aí, vocês querem fazer alguma pergunta sobre a estrutura da disciplina? Querem comentar algo? Querem sugerir algo? Querem falar alguma aflição, alguma coisa? Querem se apresentar? Não? Tem certeza? Aos poucos vocês vão perdendo a vergonha e aí começam a conversar comigo, tá? De qualquer forma, pessoal, né? Essa aula está sendo gravada e vai ficar lá à disposição para vocês verem depois. Se a gente tiver qualquer alteração, né, de cronograma, qualquer adaptação aí enfim, né, de programação, eu vou enviar para vocês naquelas notícias. Então é muito importante que vocês que ficam no SIGA, né, as notícias que ficam no SIGA. É muito importante que vocês tenham um e-mail cadastrado lá, que vocês olhem o e-mail cadastrado, tá? Eu, às vezes, envio notícia e fica publicado lá, só que, às vezes, vocês não vão entrar no SIGA toda hora para ver se tem alguma coisa publicada. Então, ele avisa vocês, só que não adianta ele avisar no e-mail que vocês não acessam. Então, cadastrem lá, verifiquem o e-mail, se está correto, né, se vocês estão recebendo as informações, é por onde vocês acessam o SIGA, né, então vejam se tá certinho lá, porque a gente vai fazer muita comunicação por ali. Teve um semestre, não lembro qual semestre, se foi semestre passado, a gente fez uma forma de comunicação pelo Telegram, mas não foi muito efetiva, né? Algumas pessoas sabiam se comunicar legal por lá, e algumas só se comunicavam no momento do desespero, né? E desespero eu digo sábado, 11 horas da noite, madrugada de domingo, então eu achei melhor a gente manter o e-mail, tá? Sempre tem um planejamento de antecedência. Se programem, tá? Eu sei que tem coisas que é em cima da hora. Professor, tive uma dúvida, posso tirar? Manda bala. Manda a dúvida, a gente resolve. Mas, professor, né, eu tô com uma dúvida lá para frente, até a gente chegar no conteúdo, tal dia, não sei o quê. Manda com antecedência, porque às vezes eu não tô online o tempo todo, eu tô em aula, demoro para responder o e-mail um pouco mais, e às vezes vocês precisam daquela resposta com um pouco mais de urgência, tá? Então já mandem as informações que a gente já vai conversando, tá bom? Bom, então, vamos lá.
A gente vai começar hoje, né, a discutir um pouco da parte de teoria atômica, mas, de novo, como é a parte mais conteudística, né, e dessa vez, nessa semana, a gente vai mesclar um pouco a parte conteudística e exercícios entre segunda e sexta-feira. A partir da semana que vem, a dinâmica se mantém dessa de assíncrono e síncrono, vocês vão ver que talvez fique a coisa um pouquinho mais diluída, tá? Mas, de qualquer forma, o que é mais importante para mim é o que vocês trazem de bagagem. Então, eu vou conversar com vocês, alguns tópicos, vou tentar detalhar algumas coisas, mas nem sempre vai ser possível detalhar tudo. Então, se você surgir algum ponto que não está claro, que está nebuloso, perguntem. Ah, professor, mas eu não lembro da estrutura do átomo, não sei o que, não tem problema. Pergunta que a gente volta, tá? Por quê? Porque a gente vai falar de algumas coisas presumindo que vocês já têm uma noção vinda do ensino médio, mas é presumindo. Eu não sei que noção vocês têm, tá? Estrutura de aula minha, né, varia muito, tá? Eu gosto de rabiscar muito, então eu costumo usar, né, plataformas que eu consiga rabiscar, mas às vezes a gente monta só coisas em slide para poder discutir. Dependendo da aula, quando ela for mais interativa, né, de resolução de algumas atividades, a gente vai resolvendo em tempo real, e aí nenhum nem outro, a gente faz outras formas de resolução, tá? Então, de novo, fiquem bem à vontade aí para interagir, para comentar, para me interromper, não tem momento certo, podem falar aí por cima, agora eu consigo vê-lo, se alguém quiser se manifestar, né, na câmera, mas se preferir o chat também, ele fica habilitado aqui, né, ele acaba sendo gravado aqui para todo mundo, né, da atividade, mas eu às vezes esqueço de disponibilizar o chat, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu fico com ele aberto aqui, tá bom? Podemos, então? Então vamos lá. Bom, já que ninguém tem nenhuma dúvida, nenhum comentário sobre a disciplina, e quiser fazê-lo depois, fique à vontade, nós vamos começar a falar de estrutura atômica, tá? Então, quer dizer, vamos começar naquela linha lógica, né? A menor parte para o mundo macro. Então, nós vamos lá de átomo, dos átomos nós vamos entender por que eles estão dispostos dessa forma, deles dispostos dessa forma, a gente vai tentar combiná-los e fazer as ligações químicas. Das ligações químicas, nós vamos entender como estão as moléculas. E aí as moléculas vão participar das transformações, que as transformações são chamadas de reações químicas, tá? Então, professor, oi, diga. Eu vou ter que dar uma saidinha rapidinho, eu já volto aqui, tá bom? Fica tranquilo, fica à vontade. Valeu. Tá? Então, qual é a ideia? A gente vai trabalhar as estruturas, tá? De uma forma que a gente possa discutir um comportamento aí mínimo dessas estruturas atômicas e dessas estruturas atômicas a gente vai continuar para entender como é que elas se comportam para se ligar e tudo mais, tá? Bom, vamos lá então. Qual é a ideia? Nós vamos voltar um pouquinho nos conceitos de física, tá? Mas não muito aprofundadamente, né? Então não se assustem, eu sei que tem gente que ama física, tem gente que não gosta muito, mas não se assustem porque, de qualquer forma, de qualquer maneira, é um assunto mais... É um assunto mais específico da área, né? Então a gente só vai usar aí como conceito para entender as teorias atômicas. Para entender uma teoria atômica, ou melhor, para entender como é que um átomo se comporta, a gente vai ter que não vai conseguir olhar o átomo, né? Então a gente não vai conseguir chegar no átomo e falar, ah, legal, tem uma estrutura dele que é assim e fechou. A gente vai olhar uma estrutura atômica como sendo algo que nos dá alguma informação no mundo visível e essa informação pode ser interpretada, tá? Que é o que a gente vai entender daqui a pouco como luz, né? Só que luz é um comportamento ondulatório. Então a gente vai tentar entender o seguinte, que existem ondas, né? Ondas, como são as ondas do mar aqui, tá? E essas ondas, elas se mostram para nós com algumas propriedades que a gente vê na onda mecânica, né? Então a gente consegue observar, imagina uma corda balançando lá, é uma onda, e a gente vai entender na onda como eletromagnética, a gente já chega nesse termo, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai tentar ver como o mar, né, como as ondas do mar, por exemplo, que toda onda vai ter uma repetição, tá? Então, ó, essa onda vai passar por partes superiores, vamos marcar aqui, e inferiores. Vai ter momentos de repetição, tá? E vai ter esses momentos de repetição no intervalo de tempo, tá?
Tudo isso é propriedade de onda, tudo isso é característica de onda, né? Só que o que a gente vai observar é que existem ondas maiores e existem ondas menores. Ficou horrível aqui, né? Mas tudo bem. Ondas maiores e ondas... Hoje não estou bom para desenho, tá? Menores. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tem essas diferentes propriedades ondulatórias, a gente tem a possibilidade de entender como que cada fenômeno, vamos chamar assim, vai se reproduzir e qual é a característica que a gente vai conseguir observar. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar aqui para as ondas físicas. Toda onda vai ter um comprimento. E esse comprimento é o tamanho dela até que ela comece a se repetir novamente. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente está trabalhando aqui, ó, de um dos picos, tá? Desse pico até o próximo, nada é repetido. Então, ó, ela começou a descer e ela começou a subir novamente. Ótimo. Chegamos a um pico novo aqui e este novo pico é o que vai reproduzir o que a gente acabou de fazer. Vai descer de novo e subir novamente. E vai continuar assim eternamente ou até que haja um bloqueio, né, dessa propagação de onda. Este tamanho, onde ela acontece, né, a cada vez que ela acontece, é o chamado comprimento de onda. Tá? Comprimento de onda é representado por esta letra grega aqui. Esta letra grega é chamada de lambda, tá? Lambda é o nosso comprimento de onda, tá? Mas tudo bem, não precisa decorar, né, qual é a letra do comprimento de onda. O importante é saber o que significa o nosso comprimento de onda. Beleza. Agora, é a única informação que a gente tem? Não, tem várias outras, né? Por exemplo, se a gente observa o tamanho dessa onda, deixa eu mudar a cor aqui, senão vai ficar tudo muito igual. A gente tem o que a gente chama de amplitude, tá? A amplitude da onda, quer dizer, é o tamanho que ela tem. A gente pode manter o comprimento de onda e modificar a amplitude. Isso vocês vão ver muito, né, quando vocês forem analisar a questão de som, né, reverberação de som. Então, na verdade, a gente tem uma mudança de amplitude, modulação de amplitude, tá? Assim como a gente pode ter modulação desse comprimento aqui, tá? Só que a gente não vai modular o comprimento, a gente vai modular a frequência. E aí a gente vai poder comparar essas duas ondas aqui. Observem o seguinte, elas têm a mesma amplitude, então não é essa a grandeza que a gente vai discutir, mas elas têm uma diferença de que o comprimento de uma é num tamanho e o da outra, da onda B aqui de baixo, é muito menor. Ou seja, no mesmo intervalo, vamos observar esse intervalo inteiro aqui, né? Este pedaço desse trecho inteiro aqui. Na onda a gente tem a onda se repetindo uma, duas vezes. Na onda B, a gente tem a onda se repetindo uma, duas, três, quatro. Então, quer dizer que a onda B se repete muito mais vezes, né? Então, a B se repete mais. Se ela se repete mais, o que é repetir, né, para as ondas? Repetir é o que a gente vai chamar de frequência. Tá? É a frequência dessa onda, ou seja, quantas vezes ela acontece num determinado intervalo. Então, a gente vai falar que a onda se repete mais, onde ela tem mais frequência. Então, qual é a onda com maior frequência? É a B. Qual é a onda com menor frequência? É a A. E o que tudo isso vai nos dar como característica? Né? Não é vantagem ou desvantagem, é como característica. O que a gente vai chamar de espectro eletromagnético. Tá? Diminuir um pouco o zoom aqui. Ó. Aí fica mais fácil. O que acontece? Vamos tentar entender. Vou aumentar um pouco, senão vocês não vão conseguir enxergar aqui na apresentação. Isso, beleza. O que vai acontecer? Nessa dimensão, nessa representação, a gente tem ali duas
ordens de grandeza que mostram a mesma onda com diferentes unidades, ou seja, com diferentes dimensões. Mas a gente tem a mesma onda, claro, caracterizada por formas de visão diferente, perspectivas diferentes. Quais são? Se a gente olhar aqui por cima, ó, a gente tem uma classificação através do comprimento de onda, que é aquele tamanho que a gente falou, né? Tamanho da onda, vamos chamar assim. Não é o nome correto, mas dá uma ideia. E se a gente olhar ali para baixo, a gente tem a frequência, que é aquela repetição que a gente comentou, certo? Beleza. Aí o que isso tudo vai mostrar para a gente? O comprimento de onda vai ser aumentado. Então vamos olhar só como comprimento de onda. Ó. Vou aumentando o comprimento de onda. Se a gente voltar ali na ondulatória, ó, comprimento de onda sendo aumentado significa que eu estou espaçando mais a repetição de uma onda para outra. Então, quando eu vou espaçando, percebam, aqui então devem ser as ondas mais... Opa. Curtas. Então, para cá estão as ondas mais curtas, para cá estão as ondas mais longas. Tá? Não é o nome correto. Desculpa, gente. Não é o nome correto. Então, vou colocar aqui entre aspas. Tá? Não é o nome correto, curtas e longas, mas é adequado para a gente tentar interpretar o que está acontecendo. Vamos pensar o seguinte. Sem tentar entender ainda, né, o que são essas faixas aqui. Ondas mais curtas se repetem mais no mesmo intervalo, né, de tempo, de intervalo de repetição que a gente quiser estabelecer. No mesmo intervalo, a gente tem um monte de repetição aqui da onda e a gente tem poucas repetições de outras ondas, tá? Então a gente está aumentando essa expressividade, né, esse tempo que ela vai demorar. Beleza, tá? Então esse comprimento, esse tamanho da onda, vai mostrar para a gente alguma coisa como propriedade. De novo, a gente vai ver a onda? Não. Como é que a gente vai, então, interpretar a onda? Através dos fenômenos que a gente tem. Vamos observar o seguinte, ó. A gente tem nas ondas mais curtas algumas ondas características, como... vou usar o cinza para não poluir muito. Raios X, raios ultravioleta, tá? Se você já deve ter ouvido falar em raio-x, raio ultravioleta, raio-x, né, para a área médica, principalmente, né, área da saúde, e ultravioleta também para a área da saúde, mas para uma área cotidiana, a gente ouve muito falar, né, da radiação ultravioleta, do sol, né, a gente tem aí equipamentos que emitem radiação ultravioleta e tudo mais. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que raios X e ultravioleta são associados a um risco, ou seja, a gente não pode ficar exposto a raio X e ultravioleta o tempo todo. A gente pode sofrer algum dano celular, né, e aí propagado aí por outras partes do organismo, por exemplo, né, e aí esse raio X e ultravioleta, então quer dizer que eles vão ser capazes de danificar estruturas biológicas. Poxa, vamos tentar então relacionar a coisa. Se eles são capazes de destruir estruturas biológicas, quer dizer que eles podem atacar essas estruturas biológicas. Para atacar uma estrutura biológica é bem consolidada, né? Ela está lá tranquila, está lá de boa. Então, se consegue atacar, quer dizer que ela tem uma alta energia. Então, todas essas ondas aqui, que são as ondas mais curtas, elas têm um alto valor de energia. Por outro lado, as ondas mais longas são as ondas de menor energia. E por que eu digo isso? Vamos imaginar, ó, frequência de rádio. Nós estamos submetidos à frequência de rádio rotineiramente, né? Todo lugar aí tem uma torre de rádio, né, que vai transmitir aí as rádios locais, que ninguém precisa, né, ficar se aparatando ou se protegendo para ficar em contato com elas, tá? Então, é uma onda de menor energia. Estou falando que elas não são danosas? Não estou falando que elas não são danosas, mas estou falando que, mesmo num longo prazo, elas não vão causar provavelmente nenhum dano ao organismo. Se a gente falasse aí de muitos anos a mais, talvez até viessem a causar,
Mas numa rotina onde nós passamos diariamente por lugares, né, que tem essas frequências, elas não são prejudiciais ao organismo. E, né, aqui ó, frequência de rádio, e micro-ondas. Micro-ondas, né, é a onda do micro-ondas mesmo de casa. Você não precisa pôr nenhuma proteção. Você liga no micro-ondas, não precisa se aparatar, pôr uma máscara especial, uma roupa, não. Você liga, espera e beleza, tá? Ele não vai causar nenhum dano para você. O uso é pequeno, mas é claro, aquela radiação está ali protegida. Obviamente, em contato constante ela ia causar algum dano, mas num contato menor ela pode ser usada dentro de casa, de forma natural, tranquila, né? Ou seja, comparativamente, tudo é comparativo, a gente tem as radiações de maior energia e maior dano, e as radiações de menor energia e menor dano. Não estou isentando nenhuma delas, nem falando que as de maior dano são prejudiciais exclusivamente, não é isso, tá? Beleza. E aí, observe o seguinte, a gente tem um recorte aqui, ó, deixa eu até apagar um pedaço do ultravioleta que eu coloquei aqui. A gente tem um recorte que a gente chama de visível, né? E o que é esse visível? São as cores, são as radiações que a gente vê na forma de cores. Aí pensa só, olha o tamanho daqui que vai de 400 a 750 nanômetros, isso, né, em comprimento, ou seja, o tamanho delas é de 400 nanômetros a 750 nanômetros, né, o tamanho da repetição dela, então o tamanho onde ela começa e termina. E essa é a única faixa que é visível para nós, né, nós no sentido dos seres humanos. Olha a imensidão de radiações que nós temos, né, no entorno dessa região do visível. Então, nós estamos falando aqui de cores, uma infinidade, infinitas cores, né, porque é uma transição infinita aqui, né, a gente conhece na infância lá como arco-íris, depois a gente vai entendendo que não são só aquelas cores, são as interfaces também, né, a gente tem essa infinidade. E olha só, né, é um traço tão pequeno e compõe aí todo o nosso universo visível, tá? Ou seja, tem muito mais informação além do visível, né, que a gente pode utilizar para a interpretação da natureza, como a ultravioleta, porque vem aqui, né, ultra, a cor violeta, e o infravermelho, porque vem infra, a cor vermelha, tá? Então, obviamente, a gente vai trazendo essas cores aí de interface, né, então visível, ultravioleta e infravermelho, e aí a gente vai saindo um pouco delas para entender outros fenômenos e para estudar outros fenômenos também. Por que eu estou destacando esse espectro para vocês, chamado espectro, né, espectro nessa continuidade, esse espectro eletromagnético? Porque a gente vai ter fenômenos que vão mostrar para nós como que o átomo existe sem a gente poder ver nada. Então a gente vai ter que tentar entender isso dentro das faixas não visíveis, infravermelho e ultravioleta, principalmente. Química vai gostar muito de mexer com visível, infravermelho e ultravioleta. Um pouco de raio-x para a parte de materiais, e aí micro-ondas para a parte de energias de ativação, tá? Fora isso, ultravioleta, infravermelho e visível é o geralzão da química. Então é ali dentro que vocês vão conseguir interpretar a maioria dos fenômenos, certo? Só um destaque importante. Existe aqui, né, o chamado... o chamado espectro eletromagnético, mas eu não sei se isso é claro para todo mundo. Da onde vem, né, essa radiação toda? Ó, hoje eu não estou bom para fazer linha reta, daqui a pouco eu vou recalibrando a mão aqui. Energia, espectro eletromagnético, tá? Vem da composição de duas radiações. A radiação, vou colocar até um pouquinho mais inclinado, para não parecer que eu estou tentando mostrar no 2D, tá? Vem de duas composições. Uma delas é o campo elétrico, tá? Então, este é o campo elétrico. E o outro que é o chamado campo magnético, que é perpendicular. Tá? Ok? E aí o que acontece? Essa combinação do campo elétrico e do campo magnético nos dá como resultado a radiação eletromagnética. Então é daí que vem, né,
a radiação que a gente tem como primeira referência o visível, mas que a gente tem todas as outras radiações que a gente conhece. Infravermelho, micro-ondas, frequência de rádio e tudo mais, tá? De qualquer forma, é importante saber isso, mas isso é um fundamento mais físico, tá? Então, a gente, se quiser discutir um dia, eu talvez consiga até uma determinada altura, mas alguém da física certamente nos dará um amparo maior dentro dessa questão, tá? E aí um exemplo que é bastante interessante, eu gosto de deixar essa reflexão, que é a questão, né? Por que a gente tem um raio, né? Quando a gente tem um raio, a gente primeiro vê o raio, depois demora um tempo a gente ouve o raio, né? Porque a gente tem essa propagação de luz numa velocidade que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e a velocidade do som numa propagação de 340 metros por segundo, uma propagação muito menor, tá? O som, ele vem e é barrado, né? Claro, num raio dificilmente é barrado por alguma coisa, mas o som pode ser isolado, né? Então ele vai sendo bloqueado aí nessa situação. A luz tem outras propriedades. A luz é um campo eletromagnético, então a luz ela vem, né? E vai se dissipar aí na velocidade que depende da sua composição. Como a gente está falando de uma descarga elétrica, ela vem ali de uma excitação de elétrons muito grande. A gente já vai entender esses termos de excitação de elétrons. Excitação de elétrons muito grande, ou seja, todos esses elétrons vão querer emitir logo essa energia com uma energia muito grande. Então, como vai emitir tudo com uma energia muito grande, a gente vê rapidamente. Então, vem aí a luz primeiro e o som depois, tá? Só para deixar claro, né, que a gente está falando dessas propagações de modos diferentes, tá? Então, a propagação da luz de uma maneira, a propagação do som de outra maneira. Por isso que a gente não tem essa combinação, né, de vir o relâmpago e já ouvir ao mesmo tempo, a não ser que ele esteja muito perto da gente. Fora isso, a gente já consegue ver um delay, né, uma diferença de tempo, para que esses dois fenômenos aconteçam, não paralelamente, mas aconteçam em si, né, tá? Antes da gente explorar um pouco mais, está tudo bem? Querem comentar algo? Querem tirar alguma dúvida? Tudo bem? Então, beleza. Tá? Então, tranquilo. Vamos caminhando, mas podem pedir para voltar a hora que acharem prudente aí, tá? Beleza. Mas aí veio a questão, né? Tá, a gente está vendo toda essa... Nem é revisão, né? Porque são 2 momentos para falar de ondas, né? Bem pouco aí. Mas a gente está fazendo a questão de ondas para falar de elétron, de átomo, de próton. Por quê? A gente vai tentar entender alguns fenômenos, e desses fenômenos a gente vai tirar as informações que são necessárias para que a gente entenda como que essa radiação vai se mostrar para nós. Primeira coisa é que a gente vai entender que existe uma estrutura atômica, né? Então, nessa estrutura do átomo, como a gente conhece, a estrutura principal, composta basicamente por elétrons e prótons mais... prótons mais nêutrons. Opa, hoje eu tô bem, tô acentuando onde não é. Nêutrons, agora sim, tá? Beleza, por que eu separei em 2 grandes grupos? Porque a gente vai deixar os prótons e os nêutrons por enquanto quietinhos. A gente vai precisar deles, mas não vai entender muito fenômeno ali, fenômeno nuclear. Fenômeno nuclear, se a gente mexer no núcleo, a gente vai ter fenômenos de alta energia. A gente vai falar de radioatividade, por exemplo, né? Radioatividade. E aí é uma química à parte, né? A gente vai estudar radioatividade quando precisar mexer com prótons e nêutrons. Agora, para a gente falar do átomo, a gente precisa entender que os elétrons são quem vão mostrar para nós os fenômenos acontecendo, certo? Então, são os elétrons que vão se mexer
Os elétrons são a parte mais leve do átomo, são a parte que estão mais dispersa, é a parte que está mais dispersa, é a parte que vai estar mais em movimentação. E essa movimentação não é simplesmente por onde eu quiser. Essa movimentação tem um estudo quantificado da coisa. Quando eu falo estudo quantificado, quer dizer, eu sei quanto de energia ele vai absorver, quanto de energia ele vai liberar. E se eu sei quanto de energia ele vai utilizar para cada coisa, eu posso falar que esta energia é quantizada. Então, é muito comum a gente ouvir falar de quântico, né? Quantizada. Falar, meu Deus, pronto, falou de quântico, tornou difícil, tá? E não. Falar de quântico nada mais é do que falar que a gente está achando uma forma de dar um valor, dar número para ele. Claro, não estou dizendo, quântica é fácil, não é isso. Quântica vai dar valores através de equações matemáticas, então demanda um estudo matemático bem aprofundado. Agora, significar que tem um número associado, já pode dizer que é quantizado. Então, quer dizer, a gente já pode dizer que está fazendo uma observação da quântica, né? Da química quântica ou da física quântica. Claro, a gente não está estudando a física quântica e a química quântica, mas a gente está entendendo da onde ela parte. E o que eu quero dizer com tudo isso? Olha só esses dois exemplos. Aqui tem uma pessoa subindo uma rampa de forma gradativa, e aí vocês vão ver muito, se já não viram, não sei qual, o que vocês já tiveram, acho que ainda não nos cálculos isso, mas se já tiveram, beleza. De forma infinitesimal. O que é infinitesimal? Quer dizer que você está olhando cada ponto, ó, desse ponto aqui, onde eu marquei um xizinho, até esse próximo ponto aqui, bem pertinho, ó, que até esse próximo ponto aqui, ó, e por aí vai, até esses pequenos pontos, quer dizer que vai mudando a energia potencial, ou seja, a energia que ele vai armazenando, né, ele vai guardando mais a cada ponto desses. Então é uma coisa gradativa, aquela coisa assim, você não percebe quando começa e quando termina, porque não tem, né, é uma continuidade. Para o átomo, a gente vai olhar o que é chamado de quantum, né? Quantum, a gente vai associar essa quantidade de energia, ou seja, o átomo, o elétron, na verdade, ele não vai ficar subindo e descendo aleatoriamente os níveis de energia. Ele vai utilizar o que ele vai chamar de degraus, né, numa analogia, que são esses patamares. E cada patamar desse vai ser associado a uma quantidade de energia que o elétron vai adquirir ou vai eliminar, ou vai liberar, né? Eliminar não, porque energia não se elimina, mas vai liberar energia. Então, cada um desses níveis, né, vou colocar para todos aqui, cada um desses níveis aqui vai ser associado a uma quantidade de energia. Ora, se cada nível associado a uma quantidade de energia, significa então que a gente vai ter para cada nível, para cada quantidade de energia, uma certa quantidade que ele vai precisar adquirir ou liberar para chegar naquele determinado nível. O que eu estou querendo dizer com adquirir ou liberar? Vamos imaginar o seguinte. Este é o meu nível. Se o elétron está aqui no meu nível, vamos colocar ele como uma bolinha. Opa. Beleza. Se ele está aqui, né, no meu nível, o elétron, significa que ele está correspondendo a uma quantidade de energia. Mas eu não sei se ele veio deste nível ou não. E o que eu vou precisar fazer? Vou precisar observar se ele vai ficar aqui ou se ele vai voltar para um nível de energia mais baixo, né? Então, eu vou colocar aqui nível 2, nível 1. Se ele estava num nível mais baixo, a tendência dele é voltar para este nível mais baixo. Se ele estava nesse nível 2 já diretamente, ele vai ficar ali para sempre. Para sempre, entre aspas, né? E é isso que vai acontecer. A gente vai observar que cada um desses patamares, que não são, claro, né, na mesma separação, igual os degraus são, mas cada um desses patamares vai responder para cada átomo uma quantidade de energia.
E a gente vai observar essa quantidade de energia, tá? Claro, tem muita coisa que parece abstrata. Vai falar, nossa, mas quantidade de energia, elétron, nível, tipo, por que está falando isso? A gente vai tentar trazer essas informações que fique algo mais, para que fique algo mais palpável, né? Nessa teoria. Embora eu já diga para vocês, essa primeira parte ela é muito abstrata mesmo, tá? Então tem algumas coisas aí que não vão ficar tão claras, mas não, vocês não devem se preocupar. A gente vai conseguir falar disso com bastante calma. Ok. A gente tem esses níveis e tudo mais. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, por que que o elétron, se está num nível de maior energia, vai querer voltar para um nível de menor energia? Então, quer dizer, o caminho vai ser sempre esse. Maior, energia, vai querer voltar para o de menor energia. O que eu quero dizer com isso? O que isso significa? O que está acontecendo? Vamos pensar o seguinte, todo sistema vai querer que a gente tenha estabilidade. Né? Vocês vão ouvir muito essa palavra, estabilidade. Ah, tem que ter estabilidade, estabilidade. O que é estabilidade? Estabilidade, basicamente, é ficar num nível de energia favorável. Qualquer sistema, né, pensa lá uma bolinha, pega uma bolinha de qualquer coisa, bolinha de tênis, bolinha de futebol, bolinha de isopor, joga ela no chão, ela vai tender a parar, certo? Questão de resistência do ar. A tendência dela é parar. Ela vai voltar a se movimentar espontaneamente? Não, mas ela vai parar espontaneamente. Então a tendência é ela ficar com a menor energia possível, ou seja, ela está lá estável, estática. Quando a gente está dormindo e acorda, nosso organismo prefere o quê? Ficar dormindo. Essa é a tendência natural, é o repouso, né? Não demanda esforço para dormir, demanda esforço para acordar. Por quê? Porque a gente volta a ativar algumas, né, situações do organismo e ele vai tomando forma ali do dia, né, no decorrer. Agora, por que acontece isso? Porque a forma de menor energia é a forma mais estabilizada, é a forma preferencial, né? Consequentemente, a gente vai querer sempre esse abaixamento, tá? Então é por isso que os elétrons vão querer sempre voltar para os níveis de menor energia. Quais são esses níveis de menor energia? Aí vai depender, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os níveis de energia e vocês vão entender o que eu estou falando de vai depender de qual é o menor, tá? E aí isso vai tentar explicar um pouco o quê? Essa transição que vem desde os modelos atômicos lá, é um modelo maciço, aí depois vem o tal do pudim de passas, né, que não é nada nacional, né? A gente tem aí um panetone que é bem mais nacional, não nacional, mas mais comum, né? E vem o pudim de passas, aí vem vindo, tal, não sei o quê, aí chega naquele modelo, né, que tem as órbitas bonitinhas lá, né, parece sistema solar. Ele é bonito para fazer tatuagem, mas não é o modelo real. Aí vem vindo. Depois chega no modelo quantizado. Vai chegar aqui e vai mostrar para nós os níveis de energia, né? Mostrar, os elétrons estão aqui. Beleza. Dá para entender muita coisa? Dá sim. Estuda muita coisa? Sim. Até hoje se usa? Sim. Só que não é um modelo definitivo. Porque existe uma interpretação mais moderna, que é a das funções de onda. Ou seja, o átomo, o elétron e tudo mais são definidos por equações. Só que tudo isso aqui, né, as equações e os níveis de energia se complementam. Então, para a gente explicar, imagina a gente chegar e já explicar, né? Funções de onda, funções de probabilidade, ia dar para entender uma hora, mas ia ficar tão mais abstrato, então nada como tentar ver, né? Esses níveis de energia para a gente entender onde fica, o que acontece e tudo mais. Tá bom? Bom, existe o que é chamado efeito fotoelétrico, e é a partir desse efeito fotoelétrico que surgiu toda essa teoria, né, de níveis de energia e quantificação, ou quantização de energia necessária para que se mude o elétron de um nível para o outro. Né? Basicamente, com a emissão de energia, ou emissão de fótons, né, através de uma superfície metálica, né, que foi assim que Einstein observou o efeito fotoelétrico, né, essa energia com uma quantidade Hν, eu falo Einstein, porque a gente está falando do lado físico, mas não é só Einstein que
está associado à energia do efeito fotoelétrico, né? Ao estudo do efeito fotoelétrico. Este H aqui é uma constante, tá? E aqui é a propriedade de onda, ou seja, a gente vai estudar a ondulatória do elétron, né, da energia associada ao elétron, através de uma quantidade de energia. Energia, a gente vai associar muita coisa na nossa disciplina, tá? Energia térmica, energia cinética, energia potencial de redução, e por aí vai, né? Então, a gente vai sempre corresponder às energias daquele fenômeno. Aqui a gente vai falar do elétron, né? Então, o elétron, né, vai ser caracterizado por esse fóton que atinge essa superfície, e essa energia que o fóton atingiu vai causar a emissão do elétron pela superfície. Vamos recordar algumas coisas para não ficar tão abstrato. O que é o metal? Metal são cátions, então são os próprios íons metálicos com carga positiva, né? Envoltos por muitos elétrons. Então é o que a gente costumava ouvir chamar de mar de elétrons, né? Está cheio de elétrons. Por isso que metais têm uma grande propriedade de condução de eletricidade, porque eles conseguem conduzir bem, né, os elétrons. Tem muito elétron, então manda para um lado, manda para o outro. Então por isso que eles conduzem bem a eletricidade, tá? Então, esse fóton, essa energia atinge essa superfície e essa energia vai emitir elétrons dessa superfície. Então, com essa observação, viu-se que, através da incidência de energia, então, quando eu coloco energia em alguma coisa, eu consigo fazer com que os elétrons se movimentem. Como? Aí a gente vai olhar depois. Mas que eles se movimentam, quer dizer, eu consigo modificar a estrutura que está tranquila, que está estável. De novo, né, se a gente voltar lá, o que eu fiz? Eu peguei esse estado aqui de menor energia, que ele estava lá tranquilo, não queria nada, dei energia para ele, ele foi para um estado de maior energia, tá? Isso aqui, ó, efeito fotoelétrico. Dei energia, ele estava tranquilo na superfície do metal, ele saiu e ele foi, então, para algum lugar com maior energia. Agora, um ponto importante, se ele foi para algum lugar com maior energia, olha lá a nossa observação aqui, né? Ele vai querer voltar, certo? Se ele vai querer voltar para esse negócio de menor energia, como que ele volta? Sempre volta? Onde volta? Como é que eu vejo que volta? Tem um monte de pergunta. Então vamos tentar entender o fenômeno em si. Até aqui tudo bem? Algo a perguntar? Querem que retome, que repasse, que reveja? Tá? A gente está tentando construir a estrutura do átomo, mas de novo, né, não é tão óbvio assim, né, não é tão direto, então talvez alguns pontos não fiquem muito claros. Existem então, né, os chamados níveis de energia. Deixa eu colocar aqui primeiro, nesses, daí a gente consegue entender. Não se preocupem com os valores, tá? Não se preocupem nada por enquanto, com as complexidades que a gente está tentando mostrar aqui. O que eu quero mostrar, eu vou até ampliar uma por vez, é o seguinte. Olha lá. Vamos olhar aqui primeiro, ó, nível 1, tá? Quem já lembra alguma coisa que já viu, vai lembrar que é chamado do número quântico principal, é o nível, tá? Mas não tem problema, vamos chamar de nível e tá de boa. O que significa isso? Que do nível 1, o elétron pode ir para o nível 2, ó, aqui, como mostra essa flechinha aqui. Ele pode ir para o nível 3, ele pode ir para o nível 4, para o nível 5, para o nível 6, tá? Depende da quantidade de energia que eu dou. Então eu posso excitar. Então é chamado de elétron no estado excitado. Eu dou energia, ele vai para o estado excitado. Beleza. E depois, o que acontece? Bom, ele não vai ficar lá para sempre, ele vai voltar. Ele vai voltar para a origem, para onde ele estava. É aqui, ó. Então, este aqui, onde ele estava, é o chamado estado fundamental, certo?
Estado fundamental é onde ele vai poder voltar, é onde ele vai poder retornar. Agora, lembra que eu falei para vocês? Nem sempre ele está no estado fundamental 1. Não quer dizer que todo mundo vai voltar para o 1. Olha essa segunda situação aqui. Estão vendo que aqui, o estado fundamental é o 2. E a gente vai entender por que disso lá nas distribuições eletrônicas. Né? Quer dizer, o outro já tinha elétron, não tem onde ficar esse elétron agora, então ele tem que ir para o outro nível. Não tem mais espaço para ele, vai para outro nível, e assim vai. Por isso que eles têm elétrons em níveis diferentes. Então o elétron vai ter um estado fundamental, vai receber uma quantidade de energia, e essa energia vai passar ele para um estado excitado ou fundamental de novo. Pontos importantes. O nível infinito é só teórico, tá? Nível infinito significa que saiu do átomo. Ou seja, não pertence mais ao átomo. Então não adianta a gente falar que é do átomo, porque não é. Tá? Nível infinito, fora. E começa do nível 1. O que é o nível 0? Nível 0 é o núcleo. Lembra que a gente falou que a gente não vai mexer no núcleo? Então, o núcleo deixa ele quieto lá. Então, tem carga positiva e partículas neutras, né? E as subpartículas. Não tem nada que a gente possa fazer para o elétron entrar lá, né? Senão ele existiria um colapso de todos os átomos, né? Entra carga negativa para o núcleo, lá se atrai e explode o universo. Não é isso que acontece, tá? Então, o que a gente tem aqui, basicamente, é do nível 1 ao nível qualquer. Você vai falar assim, ah, beleza, mas vocês podem me perguntar, nível 1 ao nível, sei lá, do nível 1 ao nível 8. Do nível 1 ao nível 32. O que eu falo para vocês é, depende. Depende de quanta energia eu dei para ele e para qual nível ele foi. Não tem essa lógica de dizer, ah, professor, só existem 7 níveis. Descobriram 8 níveis. Existem tantos níveis descobertos, níveis fundamentais, que é onde o elétron está. Dou energia para ele, citei, mandei ele para o nono, para o 11º, tá? Então não existe essa número máximo, número mínimo de níveis. Só existe o nível, na verdade, se tiver elétron. Né? Se o elétron não existir, não vai existir o nível também. E aí fica essa ideia aqui, ó. Esses são, então, os mesmos termos que a gente falou agora há pouco. O estado fundamental, que é da onde ele parte, vou até grifar, e o estado excitado, que é onde ele vai. Então, se o estado fundamental dele for o nível 1, todos os outros níveis de maior energia são estados excitados. Professor, o que acontece se eu mandar ele para o nível infinito? Eu tiro ele, e aí eu faço a ionização. Tirei um elétron. Isso é ionizar. Tirar o elétron do átomo. Tá? Mas não é tirar a bel prazer, a gente vai ver nas ligações, né? É tirar para compartilhar com alguém. É fazer uma ligação química. Tá? Olhem as setas aqui. A seta que está mostrada para cima mostra um aumento do número de energia, do nível de energia. Então, ó, a seta em azul aqui, a seta direita, ela tem o quê? Uma variação de energia positiva, onde um fóton é absorvido, ou seja, eu dei energia, forneci energia. Ele estava lá no nível menor, forneci energia, ele foi para um nível maior. Fica lá para sempre? Não. Ele pega e vai voltar. Quando ele volta, a variação de energia é menor e o fóton é emitido. Quando um fóton é emitido, nós podemos medir. Ou seja, nós temos as medições das emissões de fóton, as medições das emissões de energia ocasionadas pela transição de elétrons, né? Então, olha aqui, ó. Quando o elétron sobe, eu dei energia para ele. Quando ele desce, ele emite uma quantidade de energia. E essa emissão, ele diz para a gente, ó, emitir X. Então, X é correspondente ao patamar nível 1 para nível 2. Ou X é correspondente a nível 2 para nível 3. Ou outro, tá? Então, a gente vai conseguir, através da emissão, caracterizar o átomo.
Nem sempre, claro, né? Porque, imagina só, tem um elétron, tá? Tem 2 elétrons, já é diferente. 3 elétrons, tem 20 elétrons, já é muito diferente. Então, a gente não vai conseguir, desculpe, a gente não vai conseguir fazer essa, opa, vou inverter aqui. A gente não vai conseguir fazer esse estudo quantificado para todos, mas o importante é que vocês entendam o seguinte: tem valores? Tem. Nós não estamos quantificando, nós não estamos mostrando aqui que pode ser quantificado? Tem, ó. Olha lá, energia aqui, ó. Menos 218, menos 200, menos 100, tá? Não importa para nós o valor agora, nós não vamos fazer as equações, nós não vamos resolver as equações. O importante é entender como é que isso acontece. Isso aqui mostra para vocês o seguinte, ó. Tá? Não sei se fica muito claro, mas qualquer coisa eu amplio depois de novo. Vai mostrar o seguinte, ó. Se a gente estiver falando do nível 2 como estado fundamental, ó, nível 2, estado fundamental, significa que essas emissões de energia que vão ocorrer, então quer dizer, o elétron subiu, ele vai descer, ó. Percebe que agora todas as setinhas estão apontando para baixo, porque é o que a gente consegue caracterizar, quando ele volta e emite uma energia. Voltou e emitiu uma energia. Aqui está tudo colorido, porque isso aqui está dentro do visível. Só que só se ele estiver aqui, né? Vamos falar do hidrogênio, tá, gente? Cabe destacar, né? A gente está falando de um elétron só. Quando a gente tem elétron no nível 1, que é parece ser o mais simples, né? Vamos estudar tudo do nível 1, os comprimentos estão todos no ultravioleta. As energias emitidas vão se caracterizar no ultravioleta. Eu consigo ver ultravioleta? Não. Eu preciso de um equipamento específico para ver no ultravioleta. Quando eu tiver um nível fundamental, nível 3, quando ele voltar aqui, né, o elétron voltar para o nível 3, então aqui, ó, vou só colocar do lado de novo os níveis, né, para vocês verem do que eu estou falando. Aqui. Ó. Quando estiver voltando para o nível 3, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ver também, porque não está no visível. Ele vai voltar emitindo energia no infravermelho. E aí no infravermelho, a gente precisa de um outro equipamento que observa no infravermelho. Tá? Ou seja, dependendo de qual nível ele está, ele vai nos dar uma quantidade de energia que vai caracterizar especificamente cada um dos átomos, cada um dos elétrons, né, vamos chamar assim. Olhem essa seta aqui, né, na lateral. Ele está mostrando que se um elétron parte de um estado fundamental e vai até o N infinito, ou seja, para o nível infinito, é a ionização. Ionização é quando este elétron não pertence mais ao átomo, tá? Daquilo que a gente tinha comentado. Ele ionizou, ele saiu, mas não saiu, quero sair. Não, saiu porque ele quer ir para algum lugar que vai favorecê-lo. Aonde? Para um outro átomo para fazer uma ligação química, tá? Beleza? Até aqui tudo bem? Sim? Bom, para não encher vocês com muita teoria, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pincelada no que a gente vai falar na sexta-feira, até porque dá tempo de vocês reassistirem, já que é a nossa primeira aula, né, essa conversa inicial, dá para vocês reassistirem, dá para vocês digerirem um pouco mais tranquilidade, e aí na sexta a gente vai fazer essa continuação e vai efetivamente fazer alguns exercícios, tá? Basicamente, a gente tentou entender até aqui como é que os elétrons estão dispostos dentro dessa estrutura atômica de níveis de energia. Só que a gente vai tentar entender daqui a pouco, né, na próxima aula, onde este elétron está dentro do átomo, efetivamente. A gente entendeu o nível, mas a gente quer saber onde ele está. E aí a gente vai começar a falar daquela outra teoria, que é a teoria de probabilidade, né? Existe aqui, quando a gente fala em probabilidade, que a gente chama de funções de onda. Tá? E as funções de onda não são equações matemáticas simples. São
equações matemáticas vou colocar entre aspas, né, complexas. Por que aspas? Porque complexos são números complexos imaginários e não é isso que eu estou associando. Complexas de difícil manipulação. Ou seja, você não vai olhar para uma equação e falar, tá resolvida. Não, ela não tem soluções, ela tem aplicação de... esqueci o nome lá, mas são ferramentas, né, como Laplace e tudo mais, são teoremas ali que vão transformadas, né, vão transformar essas equações em algo que possa ser resolvível, tá? Mas para que tudo isso? Porque a gente vai tentar entender, de novo, não vamos resolver essas equações, não se assustem, tá? Nós vamos tentar entender onde esses elétrons estão, né? Ou seja, qual é a probabilidade de eu encontrar um elétron? Vocês já devem ter ouvido falar, quem quiser dar uma adiantada, né, e retomar alguma coisa, quando a gente fala em probabilidade, a gente tem um termo chamado orbitais. De novo, que não vai se aprofundar em orbitais, não é isso que a gente quer. A gente vai tentar falar um pouco de orbitais e dar um panorama geral, mas a gente não tem como falar de orbitais e falar, nossa, vamos esgotar orbitais atômicos, não tem como, né? Mas a gente vai falar um pouquinho deles e vai falar efetivamente como é que a matemática nos traz essas informações, tá? A gente vai falar dessa estrutura de um átomo, né, dentro dessas equações matemáticas, para que depois a gente junte tudo, né? Para que depois a gente possa... a gente possa trazer essas probabilidades, né, das equações matemáticas aos níveis de energia que a gente falou agora há pouco, né? Essa excitação de elétrons e essa retorno aos elétrons ao estado fundamental, né? Essa transição eletrônica que emite energia, que emite fótons, que vão ser representados no espectro eletromagnético, e aí nas mais variados comprimentos de onda aí que a gente vai conhecendo, né, e especificando como precisa, tá? Bom, pessoal, como eu falei, né, hoje, sendo a primeira aula, não vou também esgotar vocês aqui, seria demais ficar entupindo de conteúdo, né, já que a gente se apresentou hoje, né, a intenção é que a gente tenha nesse dia de segunda-feira essa disponibilidade das aulas para vocês assistirem com calma e tal, mas só para a gente começar a falar um pouco, né, já que vocês ficaram aí 2 semanas, né, sem aula, não teria por que hoje a gente não começar a falar um pouco do que a gente vai ver na disciplina, introduzir o conteúdo, mesmo que ele seja bem abstrato, as coisas vão ficando palpáveis, e eu quero, claro, que vocês sempre tragam as dúvidas, então por isso que é legal que a gente tem uma semana quase aí, vocês podem ir digerindo e trazendo as dúvidas no nosso encontro síncrono, que é bem melhor para a gente poder aproveitar, tá? Por enquanto, tá tudo tranquilo? Ficou alguma dúvida? Tem algo que vocês queiram perguntar que ficou no ar? Tem alguma coisa que vocês queiram considerar sobre a estrutura da disciplina ainda? Sobre o conteúdo em si? Ou por enquanto não? Sim. Então, sobre a questão de livros, um bom livro para nós é o Atkins, tá? Eu vou tentar achar os capítulos que a gente vai usar para deixar à disposição de vocês, pelo menos os capítulos que a gente precisa, né, para vocês poderem acessar. De qualquer forma, assim, livro é uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Vai ser muito da leitura de vocês. Infelizmente, nesse momento assíncrono, né, é difícil fazer isso. O que a gente sugere no síncrono é dar uma olhada no livro, dar uma olhada no outro, falar, gostei mais da linguagem desse. Porque, no fundo, todos eles vão mostrar o mesmo conteúdo. Mas como a gente está no remoto, né, e a gente não consegue compartilhar muito material e tudo mais, eu vou tentar achar para vocês alguns materiais disponíveis para deixar para vocês um livro base, né, e eu vou tentar que isso seja o Atkins. O Atkins ele é bem completo, em todos os sentidos. Se quiser aprofundar, lá tem. Se quiser o mais básico, lá tem também. Mas tem outros, tá? Então, assim, eu deixo um de referência para vocês, mas, por exemplo, vamos supor, vocês conhecem lá o COTS. Beleza, pode usar. Vocês conhecem o Brown. O Brown é ótimo, mas eu não tenho o PDF dele para achar alguns capítulos nem nada. Então, se vocês tiverem entre vocês e quiserem compartilhar, sem problema nenhum, tá? Então, eu recomendo o Atkins para a gente seguir, mas
de novo, né? Vocês podem aí seguir outras referências que vocês acharem que sejam pertinentes também, tá bom? Beleza. Tá? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa a considerar? Bom, de qualquer forma, aos poucos vocês vão conversando comigo, tá bom? Né? Aos poucos vocês vão falando mais. É bom isso. Estranho, né? Presencial a gente fala que vocês falam demais. No remoto vocês falam de menos. Faz parte, né, do momento. Esperamos que logo a gente tenha esses encontros presenciais. Daí a gente sempre fala que no final da disciplina, querendo ou não, por mais cansados que todos estejamos, a gente faz o café de confraternização. Aí a gente vai acumulando das disciplinas que foram remotas e faz um café de compensação depois, tá bom? Pessoal, então... Oi, diga, pode falar. Vai ficar combinado mesmo para aula síncrona ser na sexta-feira? Sim, a priori sim. Tá? Ai, que bom, tem outra matéria nesse horário também, tá dando choque de horário. Não, olha, viu? Mas fique tranquila, tá? Se acontecer de chocar a disciplina em algum momento, ela fica gravada a aula, né? E daí vocês podem assistir a aula. E se a gente, por exemplo, em algum momento precisar fazer o síncrono em alguma segunda, vai ficar gravada. Mas a priori vamos manter assim, porque eu acho que é legal. Vocês têm o conteúdo, vocês têm a semana para assistir quando for bom para vocês, digerir a coisa, aí dê um tempo, e na sexta a gente trabalha com exercícios. Aí, se vocês quiserem trabalhar com os exercícios no final de semana e tal, dá um tempo tranquilo. Beleza? Sim, obrigada. Nada, imagina. Tá? Pessoal, então, qualquer coisa, fiquem à vontade para fazer contato, tá? Meu e-mail está à disposição ali de vocês. Não tenham receio, façam as perguntas que quiserem. Na semana que vem a Valentina vai estar com a gente também conversa com ela um pouco na aula para vocês conhecerem, tá? Então ela também ficará à disposição aí para conversar com vocês. E, de qualquer forma, sexta-feira, provavelmente alguns colegas novos apareçam na aula, né? A gente conversa também se tiverem dúvidas, mas essa aula vai ficar gravada, então, se quiserem já disponibilizar para os colegas, avisar, né? Vou deixar no Siga lá, assim que a gravação aparecer lá para mim no Drive. Beleza? Pessoal, então, só descompartilhar aqui. Vamos ver. Vou descompartilhando, ele vai travando, eu nunca sei se... Aqui, beleza. Tá? Então, beleza. Então, descompartilhamos, é isso. Então, uma boa semana para vocês, né? E é um prazer conhecer a todas e todos. Nos vemos sexta-feira, tá? E aí a gente vai combinando a disciplina. Estou à disposição. Até sexta. Uma boa semana de aulas aí para vocês. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até mais. Até sexta, prof. Tchau, até sexta. Obrigado a vocês.